Evangelho do Dia com Padre Anderson Ferreira. Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que reza conosco no canal do YouTube da nossa paróquia nessa manhã de terça-feira. O evangelho desse dia de hoje está em São Mateus, capítulo 19, versículo de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade, verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse: nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos agora são os primeiros, muitos agora que são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, há muito tipo de riqueza no nosso mundo que é uma cilada. É um prodígio ver um rico integérrimo, nos diz Eclesiástico. Desejável é uma pobreza entre indigência e riqueza. Contentar-se com o pão cotidiano é concebido por Paulo como um saber adaptar-se. Afirma Jesus que o rico tem grande dificuldade para entrar no reino. Os discípulos espantam-se porque intuem que Jesus entende riquezas em sentido amplo: desejo de bem-estar, afã de possuir, preocupações com a insegurança. Mas o reino pede que se dê tudo por tudo. Tal desprendimento é puro dom de Deus. Os discípulos, cônscios de havê-lo cumprido, pedem a compensação. O homem contrata sempre: o que me dás? Pois bem, nós sabemos muito bem que Deus é generoso. A capacidade de renúncia é capacidade de ter. Será uma missão de salvação. Será possuir a terra, a vida eterna em Deus e com Deus. Entre esta posse e as posses terrenas, as posições serão invertidas. Meus irmãos e irmãs, neste Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, Jesus começa falando da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus e fazendo a comparação de que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que precisamos ser lúcidos no sentido de compreender que nem toda riqueza é perigosa, nem toda riqueza é condenável. Quem dera se todo mundo pudesse ter o digno para a sua vida, ter uma condição de vida boa e não precisasse passar por tantas preocupações ou tantos sofrimentos como nós estamos vivendo, com milhões de pessoas empregadas,
e tantos outros que não têm o necessário para a sua sobrevivência. O que Jesus diz no Evangelho é o cuidado para termos com os bens materiais. Às vezes nós invertemos os valores, amamos mais os bens materiais do que amamos as pessoas, amamos mais a nossa riqueza, os bens que possuímos, do que o próprio Deus. Aí é um perigo, é uma inversão de valor. E quando Pedro questiona Jesus, nós que largamos tudo, o que nós vamos receber? Jesus vai dizer que todo aquele que tiver deixado pai, irmão, irmãs, mãe e filhos para segui-lo terá 100 vezes mais aqui na terra e ainda possuirá a vida eterna. Talvez, quando a gente deixa tantas outras coisas para seguir Jesus, não receberemos aqui nenhuma recompensa ou talvez até um muito obrigado. Mas nós não podemos esquecer que há uma vida eterna nos esperando, uma vida que não é para o futuro, que já começa agora, mas nós somos uma igreja triunfante, uma igreja peregrina que caminha rumo à igreja triunfante, que é o céu. Da mesma forma que as preocupações com essa vida nos levam às vezes a perder o sono, devemos também nos preocupar com a vida eterna, porque nós viemos de Deus e para lá nós voltaremos. E aí nós precisamos nos perguntar: qual riqueza que eu tenho juntado, o que é importante na minha vida, qual tesouro eu tenho juntado na minha vida? As coisas materiais têm sido mais importantes, tenho colocado em primeiro lugar. Essa preocupação deve nos acompanhar, não no sentido para nos tirar a paz, mas para que nós saibamos valorizar o que é correto e deixar de lado aquilo que não tem tanta necessidade. Trabalhar, adquirir os bens, ter uma segurança na vida não é pecado, mas nunca esquecer que é Deus que nos dá inteligência, é Deus que nos dá saúde para que a gente consiga ter as coisas. E quando a gente perceber isso, a gente vai colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine e que o Espírito Santo dele nos ajude também a discernir o que é necessário, o que é passageiro, o que é fugaz na nossa vida. Relembro a você que hoje na comunidade do Caladinho de Cima nós temos o terceiro dia do Cerco de Jericó, com missa às 19h30. Você é convidado a participar desse Cerco de Jericó, que tem como tema Acalma Minha Tempestade. E fazendo esse Cerco de Jericó, nós vamos ver as muralhas da nossa vida caindo. Hoje, às 19h30, Santa Missa do terceiro dia do Tríduo do Cerco de Jericó, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Caladinho de Cima. Que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.